Olá, meu nome é Tatiana, faço parte do grupo com Alexandre e Eric. Cursamos Administração na Faculdade Unileia e na matéria PEX estamos desenvolvendo um projeto sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Se jogarmos no Google o que seria pessoas com deficiência, a definição que encontramos é: de acordo com o Estatuto, pessoas com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E quais seriam os tipos de deficiências existentes? A deficiência física engloba tipos de limitações motoras como paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral e amputação. A deficiência auditiva é a redução ou ausência da capacidade de ouvir dominados sons em diferentes graus de intensidade. A deficiência visual é a redução ou ausência total da visão, podendo ser dividida em baixa visão ou cegueira. Surdo-cegueira, deficiência única que apresenta perda da visão e da audição, concomitantemente em diferentes graus. A deficiência intelectual é limitações no funcionamento intelectual, no comportamento adaptativo, nas habilidades conceituais, sociais e práticas. E a deficiência múltipla, associação de dois ou mais tipos de deficiência. É muito comum vermos pessoas utilizando termos erradamente ao se referir a pessoas que têm uma deficiência. Devemos ficar atentos à evolução histórica dos termos. Termos como portador de deficiência, pessoa portadora de deficiência ou portador de necessidades especiais não são mais utilizados. A condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa. A pessoa não porta uma deficiência, ela tem uma deficiência. Tanto o verbo portar como o substantivo ou adjetivo portadora não se aplica a uma condição inata ou adquirida que faz parte da pessoa. Ou seja, a pessoa só porta algo que ela pode deixar de portar. Por exemplo, não dizemos que uma pessoa é portadora de olhos verdes. Dizemos que ela tem olhos verdes. Há uma associação negativa com a palavra deficiente, pois denota incapacidade ou inadequação à sociedade. Todas as pessoas constroem sua identidade a partir dos muitos papéis que desempenham socialmente. Homens, mulheres, trabalhadores, estudantes, esportistas e religiosos. E também de algumas características pessoais, loiros ou morenos, magros ou gordos, usar óculos ou não. Ter deficiência é apenas uma das suas características. Assim, a pessoa não é deficiente, ela tem uma deficiência. Os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os do Brasil, já convencionaram de que forma preferem serem chamados: pessoas com deficiência. Esse termo faz parte do texto aprovado pela Convenção. Agora falaremos de mercado de trabalho. A contratação de pessoas com deficiência em uma empresa é uma necessidade cada vez mais relevante. É um caminho para permitir que as habilidades e as competências profissionais do indivíduo possam ser utilizadas pelo mercado, como meio de estimular a diversidade e a inclusão. É também uma forma de respeito com o cidadão, preservando seus direitos humanos. Mas por que devemos nos importar tanto? A real população brasileira. Segundo o IBGE, no censo de 2010, 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. É 24% da população que possui deficiência. É dividido da seguinte forma: deficiência motora, 13 milhões, surdos, 10 milhões, cegos, 35 milhões, deficiência mental, 2,5 milhões. Algumas pessoas possuem mais de um tipo de deficiência. Apesar disso, menos de 1% dos websites brasileiros são acessíveis. Dos 24% dos brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, apenas 1% ocupa empregos formais do setor privado. Apenas 440 mil pessoas com deficiência ocupam postos de trabalho formais e só 0,6% deles fazem parte da liderança das organizações.
Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui um ensino fundamental incompleto. Apenas 1% dos anúncios de TV mostram o público com deficiência. E menos de 1% de PCDs estão na publicidade de redes sociais. Pessoas com deficiência representam apenas 0,9% das carteiras assinadas no país. E a inclusão de PCD no mercado de trabalho está em lei. Desde 1991, existe a Lei 8.21/91 no Brasil para a inclusão de pessoas com deficiência, PCD, no mercado de trabalho. Contudo, só a partir de 1999, as empresas brasileiras efetivamente começaram a contratar e incluir aos poucos esses colaboradores no ambiente corporativo. A obrigatoriedade da contratação se dá de modo progressivo para as empresas com mais de 100 colaboradores, na seguinte proporção: de 101 a 200 colaboradores, 2% no número de empregados; de 201 a 500 colaboradores, 3% do número de empregados; de 501 a 1.000 colaboradores, 4% do número de empregados; acima de 1.000 colaboradores, 5% do número de empregados. 19% das principais dificuldades para a contratação de pessoas com deficiência está na baixa qualificação dos profissionais e 14% está na dificuldade de banco de currículos confiável. O princípio: acesso à educação profissional. De acordo com o Censo Superior da Educação, de 2017 para 2018, o número de estudantes com deficiência matriculados na universidade cresceu mais de 70%. O número de matriculados PCD com cota passou de 2.962 em 2017 para 5.053 em 2018. Apesar do crescimento, as PCDs ainda representam apenas 0,52% do total de matriculados em cursos de graduação do ensino superior. É necessário um maior estímulo à educação, capacitação e profissionalização de PCD, de modo que essa política deve basear-se no princípio da igualdade de oportunidade entre os trabalhadores, que devem dispor de serviços de orientações, de formação, de colocação, de emprego e de outras finalidades, bem como adaptados às suas necessidades. A ideia é proporcionar algumas dicas para as organizações sobre o que é necessário para a inclusão das pessoas com deficiência na empresa. Logo, não podemos esquecer que estamos falando não apenas de gestão, e sim de pessoas. Não se trata apenas de cobrir a cota, e sim perceber a importância de tê-las como membro da equipe. A pessoa com deficiência traz ao ambiente de trabalho mais motivação. Afinal, os outros colaboradores se inspiram com a garra e a vontade de superar os desafios que os novos colegas transmitem. Além disso, a empresa que adota uma atitude inclusiva demonstra que se empenha em criar uma sociedade mais justa e igualitária. A inclusão de pessoas com deficiência em uma empresa é um caminho para permitir que as habilidades e as competências profissionais do indivíduo possam ser utilizadas pelo mercado. A iniciativa das empresas em incluí-las constitui um cuidado a ser observado nos processos de recrutamento e seleção. Não basta só a contratação, é preciso oferecer um clima organizacional planejado e adequado às necessidades da PCD. Assim, a empresa tornará o ambiente verdadeiramente inclusivo e garantirá o bem-estar de todos os colaboradores. Para o processo seletivo, é indispensável que sejam tomados alguns cuidados. Adequação para a entrevista. A seleção deve ser igualmente para todos, adequando-se apenas em função da deficiência apresentada. Competência para a função. Não se trata de cobrir cotas, mas de selecionar pessoal apto para determinadas atividades. Capacidade de exercício da atividade. Leve em conta o tipo de deficiência para definir a atividade que será desenvolvida pelo colaborador. Cuidado ao exigir experiência anterior. Como a inclusão de PCD é recente, poucos indivíduos tiveram oportunidade para construir uma história de carreira. Identifique os níveis de aceitação e de rejeição.
Para o ambiente de trabalho ser de fato inclusivo, além das adaptações físicas, são necessárias ações que promovam boas relações interpessoais. É comum que, por falta de informação, por preconceito ou mesmo por não saberem como agir, alguns colaboradores apresentem resistência ou rejeição à ideia de ter pessoas com deficiência como colegas de trabalho. Por essa razão, é interessante a gestão da companhia, em conjunto com outras áreas, identifique o nível de aceitação versus o de rejeição à contratação da PCD. Execute atividades de sensibilização e treinamento em todos os setores. Com conhecimento de como está o nível de aceitação e de rejeição, os gestores terão condições de planejar as intervenções. É importante ensinar toda a equipe o quanto é produtivo conviver com pessoas diferentes e aprender com elas. Todos os colaboradores precisam aprender a conviver com o novo e devem entender que PCDs não constituem pessoas dependentes. São plenamente capazes e eficazes e só precisam de algumas condições diferenciadas. A conscientização fará toda a diferença, afinal, a falta de informação pode provocar desconforto e gerar dúvidas para qualquer um. É essencial que as empresas e as pessoas ajudem a construir uma sociedade mais inclusiva, sensibilizar e conscientizar. Promover relacionamentos saudáveis entre todos os colaboradores. Informados e sensibilizados, os colaboradores poderão iniciar um relacionamento de trabalho com a PCD. A gentileza e a cordialidade devem ser a base dessa relação, como qualquer outra. Deve se referir como pessoa com deficiência e nenhum outro adjetivo ou expressão pejorativa. Deixar claro que preconceito e maus tratos são inadmissíveis. É importante instruir a equipe e fornecer informações da função e das limitações do novo colega. Função que vai desempenhar, horário de trabalho, líder de referência. Todo PCD deve ter um líder responsável por apoiar, tirar dúvidas e ajudar nas dificuldades no cotidiano laboral, tipo de deficiência e suas limitações. Faça um mapeamento da acessibilidade. As relações interpessoais são de suma importância, mas fazer adaptações no ambiente físico é essencial também. A empresa deve elaborar um mapeamento de acessibilidade, identificando as barreiras, os pontos que não permitem passagem ou dificultem o acesso da PCD. Posteriormente, é necessário fazer as adaptações conforme a nova técnica brasileira, número 9050. NBR 9050. Deve ser verificado se existem barreiras gerais com as seguintes características: arquitetônica, barreiras ambientais físicas, atitudinal, preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, comunicacional, barreiras na comunicação interpessoal, metodológica, barreira nos métodos técnicos de trabalho, instrumental, barreira nos instrumentos e ferramentas de trabalho, programática, barreiras invisíveis embutidas em políticas e normas da empresa. Adote estratégias ergonômicas. A ergonomia pode proporcionar conforto, independência e segurança na utilização dos ambientes, estação de trabalho e equipamentos. Assim, todo o processo de inclusão será otimizado. É preciso que o espaço disponha de sinalização tátil, sonora e visual de forma integrada, banheiros adequados, rotas acessíveis e outras melhorias. Quanto mais adaptado for o ambiente, maior será a liberdade e autonomia da pessoa com deficiência, e assim mais produtiva elas serão. É preciso educar e informar a equipe para que haja aceitação e que todos compreendam como é produtivo e valioso conviver com pessoas diferentes. Conte com um apoio especializado. A implantação de um programa de inclusão de PCD na empresa requer uma base de conhecimento e experiência para que seja proveitoso em todos os sentidos. Para isso, o suporte de um parceiro especializado pode fazer toda a diferença nos resultados.
Entre os motivos apontados para que pessoas na condição de PCD apresentem dificuldades para a permanência na empresa estão questões comportamentais e de relacionamento. Assim, é importante considerar a necessidade de capacitação e treinamento, principalmente de chefes de equipes. Dessa forma, esses profissionais podem mais facilmente sensibilizar os colaboradores da empresa para um relacionamento efetivo. Divulgue internamente o programa de inclusão. A sensibilização da alta direção da empresa para o programa de inclusão de PCD deve estar bem consolidada. É preciso que esteja alinhada à missão e aos valores da organização para que haja o apoio necessário e indispensável, assim como a divulgação de sua implementação possa ser intensa. A informação e a facilidade de esclarecimento devem estar disponíveis para qualquer um. Em especial, os gerentes e supervisores devem estar esclarecidos para garantir que sua equipe tenha a informação correta dos reais objetivos do programa e sua importância para a própria empresa e para os novos colaboradores. Conscientize e capacite supervisores e chefes de equipes. Junto à divulgação da implantação do programa, deve ser iniciado um cuidadoso trabalho de conscientização de toda a equipe. Conhecer a realidade das limitações existentes para a PCD é indispensável para facilitar os relacionamentos. Ofereça um plano de carreira. De modo geral, as taxas de turnover de PCDs costumam ser elevadas. A falta de entrosamento e de perspectiva pode facilmente conduzir desinteresse e ao sentimento de necessidade de mudança. Para a pessoa nessa condição, a existência de um plano de carreira ganha ainda mais importância profissional. Aproveitar as habilidades e competências. Acompanhe de perto o desenvolvimento do colaborador. Esse é um cuidado a ser observado durante o período de adaptação da pessoa com deficiência ao ingressar na empresa. Não se trata de oferecer oportunidades diferentes, mas de acompanhamento do processo de integração. O foco deve estar no desenvolvimento normal de relacionamentos internos e na gestão de possíveis barreiras que costumeiramente aparecem. Assim, o cuidado inicial é para que a integração profissional se dê sem muita dificuldade e não deva ser confundida com a oferta de facilidades exclusivas. Devemos respeitar as pessoas exatamente como elas são. O respeito à diversidade humana é o primeiro passo para construirmos uma sociedade inclusiva. O foco é sensibilizar e conscientizar. Informação é fundamental para vencer as barreiras do preconceito e da discriminação, promovendo o respeito à diversidade humana. Muitas vezes, a principal barreira é a atitude em relação às pessoas com deficiência. Sempre que quiser ajudar, pergunte qual é a melhor maneira de proceder. Não se ofenda se a oferta for recusada, pois nem sempre ela é necessária. Bom senso e naturalidade são essenciais no relacionamento com as pessoas com deficiência. Trate-as conforme a sua idade. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for um adulto, trate-a como adulto. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. A deficiência somente impõe, em casos específicos, a necessidade de adaptações. Gerir pessoas é um ato de amor. O amor transforma pessoas, resgata corações e faz o mundo um lugar melhor para viver. Camila Pereira da Silva.